Que final! Ficou muito legal. Essa cena no mangá também, quando você vê isso, o que tá acontecendo? Tipo, por que ela beijou ele do nada assim? Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo com as impressões finais de Dandadan, a história de um cara amaldiçoado e de uma garota com poderes psíquicos lutando contra aliens e assombrações. Quer dizer, nem sempre lutando exatamente, né, a protagonista? Alguns vão dizer que ele se deu bem, mas eu acho que o interesse romântico dele não concorda com isso. O mais louco é que acabou assim. Tem gente desesperada, já como acaba assim? Isso não parece episódio final. Olha, foi muito mais fechado esse final do que da primeira temporada, vale dizer. Ainda assim, já anunciaram a terceira temporada, então não precisam se preocupar. Mas, como uma forma de fazer o pessoal ficar desesperado e saber o que vai acontecer a seguir, foi um ótimo marketing pro pessoal sair correndo pro mangá, antes que apareça aí a terceira temporada em algum momento. Eu comento melhor sobre isso mais à frente, quando eu acho que vai sair e tudo mais. Antes eu vou dar uma geral do que eu achei da segunda temporada como um todo e do arco final principalmente. Já que os arcos anteriores a esse eu já comentei separado, as cenas que mais chamaram atenção, as dublagens mais engraçadas, aí estão nesses vídeos aí. De qualquer forma, a segunda temporada eu gostei mais do que a primeira, que foi boa, foi bem divertida, e esse é o foco de Dandadan, ser divertido. Ele não tá preocupado em fazer lutas super épicas, embora a terceira temporada vai parecer mais um shounen de ação do que nunca apareceu até agora. Tem elementos de shounen de ação aqui, teve até arco de treinamento nessa temporada, mas não é o foco principal, ter luta o tempo inteiro, focar nisso. Tem uma variedade de coisas. Dandadan é uma mistureba absurda de um bando de elementos, é o que eu falo desde a primeira temporada. E na segunda temporada vocês viram mais ainda dessa mistureba. A gente teve aí ação pra caramba no começo da temporada, já começou a louca nesse sentido, com o arco do Evil Eye. Teve o protagonista lutando aí contra o Evil Eye, teve a Momo dando de bombeiro com uma minhoca gigante, depois teve a vovó lutando, depois teve um pouquinho de romance entre os protagonistas, e sim, ambos são protagonistas. É uma confusão que o pessoal tem até agora, não sei porque discutem isso honestamente. Porque tem o protagonista, o Okarun, que aparece pra caramba, às vezes só foca no ponto de vista dele. Se fica um tempo focando no ponto de vista de alguém, a pessoa não é a protagonista da história? E repete isso, não é só uma vez, repete. Então, e a Momo, é óbvio que ela é protagonista também. Mas tem gente que na primeira temporada ficava falando, não, a Momo é protagonista. Não, os dois são protagonistas. Ambos têm muita participação na história e frequentemente são vistos só pelo ponto de vista deles. Então, pra que o pessoal fica discutindo isso, querendo apontar algum como protagonista? Os dois são protagonistas, tá resolvido, caramba. E eu gosto de chamar a Momo de heroína principal da história, porque é mais normal. A garota seria a heroína. Se eu ficar chamando os dois de protagonista, vocês não vão saber qual eu tô falando. Aí o protagonista, entendeu? Eu só vou ter que falar a protagonista, mas alguns eu vou pegar. Então eu chamo o Karun de protagonista, que é o mais padrão, e chamo a Momo de heroína. É uma confusão que muita gente faz em vários vídeos meus. É pra facilitar a vida de vocês. E a minha também, porque eu não vou ter que ficar simplificando com uma imagenzinha cada vez que eu falar de algum deles. Mas de qualquer forma, continua tendo várias cenas bonitinhas entre eles, estão tentando desenvolver o romance ainda, devagarinho, mas tá indo. O autor mesmo falou que ele leu uma penca de romance antes de fazer essa história, porque ele queria fazer um shounen com mais romance que o normal. É exatamente o que ele tá fazendo. Só que ele leu um bando de romances que provavelmente ensinou a ele que romances enrolam. Então você tem que dar um pouquinho de cada vez pro público. Você não pode ir rápido demais. Eu acho que é isso que ele aprendeu. E ele tá fazendo exatamente isso. A gente avança a conta gotas. Mas tá avançando. Tem cenas bonitinhas, então tá valendo. Tem um monte de fanservicezinho desse elemento nessa temporada. Ah, mas você não gosta de romance. Não tem problema. Depois a gente volta pra um arco de ação, porque não acabou o arco do Evil Eye. Porque o Didi continuava com o Evil Eye. Então a gente acabou a primeira parte do arco do Evil Eye, ali é como eu defino particularmente. Depois tem que controlar o Evil Eye. E aí vem a segunda parte do arco, que tem um arco de treinamento no meio dele, de um episódio. E esse é um elemento da Dandadan. O autor não gosta de ficar remoendo muito tempo em alguma coisa. Ele está sempre preocupado que o público vai ficar entediado. Qual o maior problema de shounen de ação? O arco de treinamento. Ah, mas eu adoro arco de treinamento. Tudo bem, você é exceção. Eu não estou dizendo que você não pode gostar. Mas a maioria das pessoas não gosta. Inclusive, arco de treinamento é quase termo pejorativo. Porque o pessoal, arco de treinamento, entendeu? O pessoal nunca elogia arco de treinamento. Alguns vão falar que é melhor do que outras obras. Só que a maioria das pessoas não gosta. Tanto é que qual a tendência atual de arco de treinamento? Eles pulam. Vai olhar Jujutsu Kaisen. Como é que é arco de treinamento de Jujutsu Kaisen? Você não viu, começou o arco de treinamento em um episódio, pula, e aí na luta o protagonista começa a lembrar do que aconteceu no arco de treinamento dele, entendeu? Ele lembra só os pontos principais, o que ele aprendeu e tudo mais. Inclusive usam como twist, porque você não sabe a habilidade nova que ele aprendeu, se ele aprendeu completamente e tal. Então eles ficaram usando isso a partir de agora. Então ainda existe o arco de treinamento, faz sentido. O personagem fica mais forte, ele tem que treinar, mas eles não ficam mostrando um tempão dele, porque a maioria das pessoas considera
chato, é muito difícil fazer arco de treinamento muito bom, interessante pra caramba, melhor do que um clímax normal. Esse é o desafio. Fazer arco de treinamento melhor do que o arco de treinamento de outro mangá, aí tudo bem, é alguma coisa, mas se ainda for mais fraco do que a maioria dos outros clímax da animação, não vale de nada. E como é treinamento, não é um grande clímax que vai ter ali, como é que você vai competir contra o clímax normal, entendeu? É meio complexo. A maioria dos autores chegou à conclusão de que não vale a pena ficar focando muito tempo nisso, você vai perder audiência ou público. Como o Danada resolveu isso? Tem arco de treinamento, ele não foi pulado, mas ele dura um episódio. É velocidade da luz. Você ficou legal de finalização aqui. Ah, isso aí ficou legal. Aí vai distorcendo porque vai aumentando a velocidade. Essa cena de distorção ficou legal. Basicamente a ideia é que em 1 milésimo de segundo ele fizesse isso, tudo de uma vez. Olha que realidade o protagonista com cara de brabo. Ficou legal, eu adoro as transformações em câmera lenta dele. Uma coisa ficou bem legal na animação. Olha lá, conseguiu bloquear pela primeira vez lá. Ele só apanhava antes. Legal. Funcionou, o protagonista ficou mais forte, entendeu melhor as habilidades dele, o que gerou uma cena de luta dele com o Evil Eye bem legal até. Inclusive com essa semi-transformação. É basicamente estilizado e tal, dele usando perto do potencial máximo dos poderes sobrenaturais dele, e aí fica essa aparência aí da vovó Turbo. Ficou muito legal essa cena. E o negócio da música também, da banda, que foi legal, deu polêmica, inclusive. Eu já falei no vídeo separado, não vou voltar a esse assunto de novo aqui. Mas o destaque pra mim, pessoalmente, foi aí o Okarun ficando mais forte e conseguindo derrotar o Evil Eye, porque antes ele tava mais apanhando que outra coisa. E complementa mais o arco, porque além do desenvolvimento gradual do romance, tem também o desenvolvimento dos poderes do protagonista, ele ficando mais forte. E chegamos ao arco final. E como todo respiro de Dandadan, tem um tiquinho de romance entre os protagonistas centrais, tem um novo personagem completamente maluco aparecendo, mais um tiquinho de romance, uma sequência maluca em um prédio, mas que ficou muito legal. E basicamente luta contra o Godzilla. Como eu falei, o autor não gosta de manter a história parada. Ele dá um respirozinho de leve e aí já mete um negócio completamente doido lá pra te fisgar pro próximo arco. Então eu dou muito valor a isso porque meio que mostra esforço. O autor tá preocupado em manter você interessado, não importa quanto tempo tenha de história já. Alguns classificam isso como rushado, eu classifico como dinâmico. O autor não deixa a história parar. Eu acho uma das melhores coisas de Dandadan. É difícil você ficar entediado. E bom, na primeira luta contra esse kaiju, eu achei que a Aira roubou bastante a cena. Ficou bem legal as cenas dela, com aquele cabelão dela ali, passando pelos prédios, pareceu Homem-Aranha. E aí vem outro ponto que o autor faz muito bem, dividir a atenção entre os personagens. Ele tem um bando de personagens já, mas ele tenta não esquecer de nenhum deles. Ao mesmo tempo, não cria aquele negócio, ah não, agora é o arco desse personagem, eu vou deixar ele um tempão em tela e vou sumir com todo o resto. Ele geralmente não faz isso por muito tempo. Quem sofreu mais isso, eu acho que foi a Aira. No arco do Evil Eye, na metade dele ela não apareceu, só na segunda metade, mas ele já introduziu ela de volta na segunda metade. E deu uma cena legal pra ela nessa parte, meio que compensando que no arco do Evil Eye ela não apareceu tanto. Inclusive até no arco de treinamento do protagonista tava a Aira junto. Então o autor tem essa preocupação constante de manter todo o elenco participativo. Muitos não dão valor a isso, mas não é um negócio tão simples de fazer. A maior das histórias, o autor, por conveniência, meio que deixa vários personagens pra lá de escanteio por muito tempo, porque se ele botar ali no meio vai ficar mais complexo de levar a história com mais personagens. É mais gente pra ele desenhar no meio das lutas também, pra como vai participar na luta. Então quanto menos personagem, mais fácil pra ele. Então o autor de Dandadan, além de tentar o tempo inteiro te manter interessado na narrativa com eventos dinâmicos, ele não facilita a própria vida, porque ele fica tentando colocar vários personagens, o máximo que ele consegue em vários arcos da história. E esse aí foi basicamente o momento da Aira, inclusive, fechou com uma cena muito engraçada dela e o protagonista. Aira, essa não. Eu vou com tudo. Conseguiu. Só que perdeu a transformação. Ficou legal como ela tirou ele dali. Ó, tá basicamente indo de Homem-Aranha. Ficou bem legal a cena, parece bem cena de Homem-Aranha. Ponto de vista do Homem-Aranha. Mas eu não consigo correr porque atira. Ai, fala sério. Eu tive que correr durante todo o trajeto. Coitada. Por isso é assim.
trazer a gente. Pelo menos aqui tem a barreira, então a gente vai ficar em segurança. O que foi? Ah, diretora, você tá legal? Ela não tá conseguindo me soltar. Essa vaca tá fingindo. Ela tá fingindo que tá mal pra eles não soltar ela. Muito bom. A carinha dela, safado, foi ótimo. Dele! Ai, que grossa! Que foi isso, sua maluca? Tava fingindo, hein, garota? Me devolve os passos que eu gastei pra te trazer até aqui. E Muito como bom. eu vou fazer isso? Depois disso vem a luta final, que eu resumo basicamente como isso aí. É a perfeita definição do que foi essa luta. Mas teve umas cenas interessantes. O protagonista, quando ele é ejetado desse bagulho, olha essa cena. Cara, ficou muito legal. A câmera em primeira pessoa aí ficou muito legal. Caso olhando lá pro robô, aí depois olha pra ele tentando tirar o cinto, volta pro robô, ficou muito bacana essa cena. Então isso aí não tinha no original, foi pura criatividade da direção mesmo. E no fim das contas é a Momo e a Aira que salvam a pátria, usando os poderes dela junto com o robô. O mérito aí é que eles não usaram computação gráfica, ficou em 2D essa parte particularmente. E aí vem o encerramento lá, eles conseguem derrotar a criatura. Uma parte curiosa é que depois disso você acha que a maluquice acabou e, olha, foi uma senhora maluquice. Só que aí, vem isso. Um kaiju espacial! Ele não comeria bolinho de... Obrigado e muito. Eles meteram essa música de corrida de cavalo de novo, porque eles usam com frequência na série. Mas nessa cena deles correndo com o dinossauro, cara, eu ri pra caramba nesse negócio aí, porque eu nunca imaginei essa cena quando eu li o mangá com essa música por trás. Então deu uma graça a mais a música ali. Mas como se eu tivesse maluco bastante, então um jeito de se deixar mais doido ainda no final. E bom, eles chegam lá e o traje, ele abre. Mas antes disso, a Momo tá passando mal. E essa cena de novo toda fluida lá dela correndo pra botar os bofos pra fora. Outra cena muito divertida. Como eu falei, você se diverte o tempo inteiro com esse negócio. Acabamos de sair de um clímax meio épico aí da história e já tem um bando de comédia maluca aí acontecendo. Então, cara, muito legal. E bom, pra encerrar a temporada mais doida ainda, o protagonista descobre que tem um fecho lá, ele abre e tem uma alien dentro do traje. Isso tudo era um traje, na verdade. Eles, inclusive, detalharam mais a parte do rosto dela em comparação ao mangá, o que é raro. Geralmente, o mangá é o mais detalhado. Mas a surpresa maior não vem nessa parte. Vem depois que a Momo sai se arrastando da casa e vê essa cena. Isso aí eu acho que não espantou só a Momo, espantou todo mundo que tava vendo, também não conhecia o mangá, não pegou esse spoiler. Teve alguns que safaram desse spoiler aí. Essa cena no mangá também, quando você vê isso, o que tá acontecendo? Tipo, por que ela beijou ele do nada assim? Você apaixonou por ele à primeira vista? Você fica cheio de dúvidas, com certeza. E a Momo fica meio... Bom, ela não fica muito bem, não. Então essa cena ficou muito engraçada. Tipo, ela pirando lá, porque ela pira. Aí aquele bagulho que tá na mão dela controla a casa, que muda de forma conforme que tá na mente dela, os desejos dela. A mente dela explodiu ali, pirou. E aconteceu com a casa o quê? Explodiu. Então, olha, o pessoal até ficou zoando. Que a área tava dentro da casa ainda quando explodiu, então saiu voando lá. Olha, que cena maluca, mas dá um pouco de pena da Momo, porque a câmera ainda vai aproximando no cabelo dela, mexendo, tá? A câmera vai dando um zoom lá e aquela cara de desespero dela vendo aquela cena, obviamente. É o crush dela beijando outra garota, na verdade a garota que beijou ele, mas o ponto em questão é que ela tá desolada ali e vai aproximando do olho dela e pá, acabou. Acabou a temporada, tem mais não. Quer dizer, vai ter, mas só na terceira temporada, que já foi anunciada. Mas, cara, que final! Ficou muito legal. Adorei a temporada. Como eu falei, eu particularmente achei melhor que a primeira. A maioria das segundas temporadas costumam perder pelo menos um negócio de novidade. Dandadan não, ele fica introduzindo mais uma coisa maluca, então nunca perde esse ar de novidade. Ao mesmo tempo, a trama tem esse dinamismo que eu fiquei elogiando ao longo do vídeo e também me deixa entediado. Ah, não, vai ter agora um arco chato e tá ficar parado. A gente não teve nada disso na segunda temporada. Eu diria que foi até mais movimentada do que a primeira. Então eles conseguiram manter o pique e o divertimento, obviamente, o entretenimento da primeira temporada, ao mesmo tempo que entregaram algumas cenas até mais legais do que a primeira temporada. Fora que a gente tem um clímax final aqui. Alguns acharam muito aberto esse final aí, da segunda temporada. Pô, parece a Alien lá beijando ele do nada e acaba a temporada assim, sem explicar nada. Sim, é o ganchinho pra próxima, caramba. Aquilo é um gancho, no mangá termina assim também o capítulo. Mas o propósito é te puxar pro próximo arco, que é o arco da invasão Alien. A chegada dessa garota Alien aí inicia esse novo arco. Então é basicamente como se terminasse num ganchinho pro próximo. Mas teve uma grande luta antes, então soa como um episódio de clímax final. E esse episódio soa muito mais como um final do que a primeira temporada. A primeira temporada, aquele último episódio, é o início de um arco e não tem nada ali. Entendeu? É só eles explorando um lugar novo e tal, tem um mistériozinho e é isso, acabou do nada. Quando terminou a temporada, alguns membros vieram falar comigo, tinha acabado de ver o episódio. Aí, pô, mas terminou tão aberto quanto a primeira temporada. Esse episódio final, ué, eu não tinha visto ainda.
Aí eu fui ver depois, não, pô, terminou muito mais fechado. Pelo menos tem um clímax final ali, soa realmente como um final de temporada. E não como um negócio completamente aberto, tipo, no meio de um episódio terminou lá, no caso sem fechar nada, e continua na próxima, entendeu? Ali realmente pareceu que fechou a parte 1, mas não uma temporada certinho. Aqui não, pareceu um final de temporada pra mim. Só tem um gancho muito forte, mas é isso. Obviamente vai explicar porque essa alien beijou ele do nada e tal, vai contar a história dela e tudo mais. Quem quiser continuar a história no mangá é a partir do capítulo 72. Eles adaptaram até o final do capítulo 71, que é essa cena aí. A cena da casa explodindo não existe, eles colocaram pra ficar engraçado no anime. Tem a Momo saindo da casa e vendo aquilo lá acontecendo, e o que segue é uma cena muito engraçada, porque ela sai na voadora pra cima da garota, querendo matar ela. Então, quem acha que depois essa cena aí vai ter todo um dramão e tal, não vai não. A cena é engraçada pra caramba. Eu já até adiantei isso pra ninguém se desesperar com o assunto. Mas o ponto é que vale elogiar a staff porque a cena ficou muito engraçada, o bagulho na mão dela, controlando a casa, e aí a mente dela pirando e a casa explodindo. Mas isso aí foi uma cena original da animação. A cena detalhada dela indo lá botar os bolas pra fora também foi da animação. No caso, no mangá tem uma página só delas correndo lá pro banheiro, mas é isso, um frame lá, e só isso que a gente tem. No anime foram muito mais longe nessa cena. Então tem várias ceninhas extras nesse episódio e todas elas ficaram muito boas, capricharam pra valer. Então vale elogiar também a adaptação, continua muito boa. Eu diria até que melhorou em comparação à adaptação na primeira temporada. É basicamente como se ele fosse pegando mais o jeito a cada temporada. Então, em tese, a terceira temporada deve ser mais legal ainda, deve ter mais melhorias ainda, em comparação ao material original. Sobre a terceira temporada, era óbvio que iriam anunciar, não é surpresa pra ninguém. Eu acho que assim que terminou o episódio, e já não teve o anúncio ali no finalzinho do episódio, alguns devem ter achado estranho, ué, cadê? Mas logo depois anunciaram oficialmente. A série fez o maior sucesso na Netflix, no Crunchyroll também, tá em 2 streams ao mesmo tempo e fazendo muito sucesso em ambos, embora a dublagem que faça mais sucesso seja da Netflix, a dublagem é diferente em cada um dos streamings, vale dizer. Mas só com o sucesso da Netflix era garantido que iam encomendar mais temporadas. Na China foi o maior sucesso também, como eu mostrei nesse vídeo aí, onde eu mostrei a popularidade nos streamings da China de vários dos animes japoneses dessa temporada. Quem não viu esse vídeo ainda, eu recomendo dar uma olhada, tá linkado aí nos cartões. E conseguiu manter a consistência, que essa é uma dificuldade. Tem muita série que faz sucesso na primeira temporada, quando é novidade. E aí na segunda já perde um pouco o pique. Mas no caso de Dandadan, tá garantido aí que vão adaptar até o mangá acabar. Porque ele não só conseguiu bastante popularidade, como ele tá mantendo a consistência nessa popularidade ao longo das temporadas. Só não pode demorar muito essa terceira temporada. Esse seria um problema. Demorasse, por exemplo, 3 anos, é muito tempo. Então eu dou no máximo aí 2 anos para ele voltar. Eu acredito que não demora tudo isso não. Daria provavelmente um ano e pouco, é o mais provável. Então lá pro final do ano que vem, ou então lá pro começo de 2027. E aí a quarta temporada já deve ser no mesmo esquema. No caso dessa segunda, ela deve ser um intervalo de 6 meses, porque devem estar produzindo os 2 ao mesmo tempo. É como se você fizesse um anime de 20 e tantos episódios, só que com um intervalo de 6 meses, para facilitar a produção. E a quarta temporada seria o final aí de um grande arco da história. Não parece, porque tem um bando de arco diferente na história, mas a gente tá ainda no mesmo arco, que é o arco das bolas do protagonista. Sim, essa também falando assim, mas é meio que isso. Então a gente não resolveu aquele problema ainda, né? A gente voltou a lembrar desse problema nesse arco aí do final da temporada. Mas é um problema constante que tem que ser resolvido. E isso aí só no final da quarta temporada. Aí encerrou o primeiro grande arco. Aí começa o segundo grande arco da história. E com isso aí já tem material no mangá tranquilamente para mais 3 temporadas de uns 12 episódios. Ou seja, no momento que eu fiz esse vídeo, daria para fazer 5 temporadas. Mais 3 fora a segunda. Mas quando acabar a quarta temporada, que é o primeiro grande arco da história, já vai ter material no mangá, com certeza, porque até acabar, caso mais umas 2 temporadas, olha, eu dou mais uns 2 anos, 2 anos e pouco por aí. Então, até lá já deve ter material aí para mais, pelo menos 2 temporadas fora que eu falei aqui. Então, olha, vai ter Dandadan direto por muitos e muitos anos ainda, esse que é o ponto. Caso não falta material para adaptarem. Mas a terceira temporada vai ter uma pegada meio diferente. Para alguns ela é a favorita. Outros vão sentir falta de algumas coisas. No caso, muita comédia, cenas de romance, tem um pouco menos disso na terceira temporada. Não é que não tenha. Mas em comparação a essa segunda e a primeira, tem menos. É um arco mais focado em ser um shounen de ação mesmo. Inclusive volta para arco de treinamento, outras coisas lá, porque tem uma ameaça maior, por assim dizer. Mas tem uma luta final gigantesca. No caso, vai ser, eu acho que o final mais climático que vocês já viram em Dandadan até agora de temporada. Porque vai adaptar certinho, dá perfeito a próxima temporada aí para adaptar o arco da invasão alien, como chamam ele. E aí depois vem outro arco que é mais mistureba de novo. Mais uma coisa de cada vez. Agora é esperar aí mais
mais informações sobre a terceira temporada. Eu acredito que no evento que vai ter da Shonen Jump no final de 2025, eles vão anunciar alguma coisa a respeito disso, talvez tenha uma data até mais específica, um ano pelo menos quando vai sair. Mas, como eu falei, eu acho que no máximo um ano e meio sai essa terceira temporada. A Netflix deve querer isso pra ontem, até pra não perder o hype. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam da segunda temporada. Gostaram mais dela comparada à primeira como eu ou não? Teve uma opinião diferente? Comentem aí. E se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras aí toda semana, já tem mais de 1000 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade de membros muito legal, com quem você pode bater papo, tirar dúvidas, e quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Isso, gente, fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.